Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos aqui no canal Reflexos Católicos. Nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Aqui na nossa oração da manhã, nós buscamos consagrar a nossa vida, consagrar o nosso dia a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria e sempre iluminados pela Palavra de Deus. Na nossa oração de hoje, amados, eu vou me utilizar aqui de uma meditação de um frei carmelita, o frei Gabriel de Santa Maria Madalena. A meditação está no livro Intimidade Divina, que é uma compilação de meditações, também uma para cada dia da semana, e vai sempre ali de acordo com o evangelho do dia, sobretudo no domingo. No domingo tem as meditações para os anos A, B e C da liturgia, enfim. São meditações da Palavra de Deus. E para o nosso dia de hoje, acho que cabe muito, sobretudo para a nossa oração da manhã, em que, já que o nosso objetivo é consagrar a nossa vida, é entregar-nos todo inteiros nas mãos de nosso Senhor para que o nosso dia transcorra conforme a sua vontade, a meditação de hoje do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena nos é muito útil. O título que ele dá para a reflexão é O Espírito Santo e a Atividade. Olha só, o Espírito Santo e a atividade. Ele toma como base o versículo bíblico do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Vinde, Espírito Santo, ensinai-me todas as coisas. A Igreja afirma na oração do Espírito Santo que Deus instrui seus fiéis iluminando seus corações com a luz do Espírito Santo. Então esse primeiro trecho não é novidade para nós, porque é o que nós rezamos lá na oração do Vinde Espírito Santo, né? Quando nós dizemos, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Então, o Espírito Santo é aquele que ilumina os corações dos filhos de Deus para instruí-los, para que nós sejamos governados pela ação do Espírito Santo. E aí o Frei continua, e segundo a palavra de Jesus, esta ação do Divino Paráclito estende-se a tudo. E aí ele toma o Evangelho
o versículo que ele usou para meditação. O Paráclito vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo. Vinde, Espírito Santo, ensinai-me todas as coisas. Então, não só, portanto, a oração, mas também a atividade do cristão deve ser iluminada e dirigida pelo Espírito Santo. Então, o cerne da reflexão de hoje, amados, é que o Espírito Santo, ele não está aí somente para agir na nossa ação espiritual ou só nas nossas orações. O Espírito Santo não ilumina os nossos corações apenas para rezar, apenas para estarmos em intimidade com Deus. Isso ele faz, claro que faz, mas não é só isso. O que o Frei Gabriel está nos dizendo é que o Espírito Santo age em nossas vidas, iluminando os nossos corações para que também as nossas atividades, os nossos trabalhos, tudo aquilo que tivermos de fazer, de exercer durante o dia, seja também guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. A graça do Espírito Santo não para só na atividade espiritual, mas ela se estende em todas as atividades do nosso dia. Por isso que a nossa consagração de hoje, ela tem muito a ver com a reflexão do Frei Gabriel, porque não é isso que nós buscamos aqui na oração da manhã? Entregar as nossas atividades, a nossa vida, os nossos corações, as nossas orações, os nossos afazeres a Jesus Cristo. E aí o Frei Gabriel vem nos ensinando que o Espírito Santo é o nosso grande auxiliar, a grande graça de Deus para que nós consigamos fazer essa consagração é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo em nós. É útil considerar, em primeiro lugar, aquela atividade mais estritamente unida à vida espiritual. Consiste em buscar e praticar dia por dia os bons propósitos formulados na oração. Ótimo esforço, todavia, reduzido muitas vezes a um trabalho predominantemente moral e muito pouco teologal. Então, amados, aqui o Frei Gabriel nos diz o seguinte, que nós precisamos considerar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, claro, primeiro na vida espiritual. Quando nós acordamos e pensamos que hoje eu quero ser melhor que ontem, hoje eu quero me empenhar nessa virtude. Meu exame de consciência ontem eu vi que esse pecado está muito recorrente, esse vício está tomando um pouco mais de força, então eu preciso me empenhar nessa virtude que combate esse vício, nesse bom propósito que me ajuda a fugir desse pecado. O que o Frei Gabriel nos diz é que isso é muito útil. Contar com as forças do Espírito Santo para que nós consigamos levar adiante esses nossos propósitos. Só que muitas vezes o Frei Gabriel nos diz que nós deixamos de lado o Espírito Santo e quando fazemos isso, os nossos propósitos passam a ser apenas intenções vazias. Porque, primeiro, que sem a força do Espírito Santo nós não conseguiremos levar adiante esses bons propósitos. É por isso que muitas vezes nós tentamos nos emendar, fazemos um sacrifício aqui, um sacrifício ali, e aí a gente cai rapidamente de novo naquele mesmo pecado, naquele pecado de estimação. Nós erramos em casa, erramos no trabalho, faltamos com a caridade com o nosso próximo, com o nosso irmão. A gente até quer mudar, a gente quer fazer diferente, só que a gente não consegue. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos esses propósitos e colocamos toda a atenção nos propósitos, que são importantes sim, mas apenas neles, sem considerar que somos frágeis e precisamos da força do Espírito Santo. E aí a caridade não é mais o que conduz a nossa vida, o amor não é mais o que conduz a nossa vida. São as boas intenções, mas as boas intenções, sem a força do Espírito Santo, não passam de boas intenções. E elas não se sustentam por si só, entendem? É a graça de Deus que nos sustenta. É a força do Espírito Santo que sustenta as nossas vidas. E aí que está aquilo que o Frei falou no começo. Não é só nas nossas orações. Vocês percebem que aqui o esforço de uma atividade espiritual, ela descamba em uma atividade prática, que é o nosso dia a dia, é a nossa vivência durante aquele dia. Tanto numa quanto noutra, tanto no propósito inicial, quanto na realização do propósito, nós precisamos da graça do Santo Espírito, porque senão nós não damos conta. E é o que o Frei vai falar aqui adiante, olha só. Por outras palavras, então ele vai explicar. O fiel procura corrigir os próprios defeitos e exercitar as virtudes com a intenção de agradar a Deus, mas na prática permanece quase desligado de Deus. Olha só que forte. Nós temos boa intenção, nós queremos agradar a Deus, queremos mudar e melhorar de vida, mas o resultado disso, sem a força do Espírito Santo, é que nós estamos afastados de Deus.
Porque o Espírito que habita em nossos corações, o Espírito que está em nós, se nós não estamos unidos a Ele, nós não estamos em comunhão com o próprio Deus, que é o Espírito. É o Espírito Santo que fortalece os nossos laços com o Senhor. É o Espírito Santo a nossa intimidade com Deus. Se não estamos ligados a Ele, se não estamos entregando as nossas vidas à providência de Deus pelo Seu Espírito, nós estamos afastados de Deus. Nós não estamos em comunhão. É por isso que os nossos propósitos muitas vezes não funcionam. Porque eles não passam de boas intenções, não passam de um esforço puramente humano e nós, pelas nossas próprias forças, não damos conta. É aquilo que São Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu acabo praticando. Vocês entendem? Nós deixamos com isso que a força do pecado seja maior em nós, mais forte em nós. Porque aquele que pode vencer o pecado, o Santo Espírito de Deus, o Espírito que dá a vida, nós estamos deixando de lado. Mas na prática, permanecemos quase que desligados de Deus. Isso é muito forte, amados. Mas é bom para que nós entendamos. Nós temos um grande advogado, uma grande força a nos auxiliar. Trabalha então sozinho o cristão, esquecendo que nele há quem poderia não só ajudá-lo, mas trabalhar muito melhor do que ele. Não é que o Espírito Santo é só um auxílio, é só uma ferramenta, não. É muito mais do que isso. Naquilo que nós queremos impor os nossos trabalhos, naquilo que nós queremos fazer, o Espírito Santo é muito melhor para realizá-lo do que nós. As intenções do Espírito são puras, é a vontade de Deus. Então as intenções dele são muito melhores do que as nossas. O exercício do trabalho é muito melhor do que o nosso. Quando nós deixamos de lado, trabalhamos sozinhos. E aí não só deixamos uma ajuda de lado, mas deixamos aquele que é muito melhor do que nós em realizar todas as coisas. Então toda a intenção de realizar bem os trabalhos daquele dia, as atividades, os afazeres daquele dia, elas acabam em frustração, porque nós deixamos de lado, eu repito, não só aquele que pode nos ajudar, não só aquele que é o nosso auxiliar, mas aquele que é mais do que isso, aquele que pode realizar por nós aquilo que nós não conseguimos, aquele que é muito melhor do que cada um de nós em realizar todas as obras que nós desejamos fazer. Porque o Espírito Santo santifica. Santifica. Se as nossas intenções são boas, não bastam. Elas precisam ser santificadas. Elas precisam estar de acordo com o modo, com a maneira de Deus. Eu até me lembro de uma música do Padre Pepe, quando ele diz lá, Senhor, aquilo que tu queres, beleza, ótimo, a vontade de Deus. Mas ele completa, e como queres, eu quero também. Aquilo que tu queres e como queres, eu quero também. Às vezes, amados, as nossas boas intenções estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a forma como realizá-las, ou seja, o como de Deus, o como realizar aquilo, está em dissonância. Nós queremos chegar no mesmo alvo, no mesmo destino, mas tomando caminhos diferentes, e aí nós não percebemos que os caminhos diferentes não levam para aquele destino. É o Espírito Santo quem nos acerta nesses caminhos. Vocês se lembram da meditação de ontem, em que nós vimos que a luz a guiar os nossos passos é a palavra de Deus? Quem nos convence da palavra de Deus, você que já acompanha o canal sabe disso, é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma obra de convencimento, Então é Ele quem pode fixar a palavra de Deus, impregnar a palavra de Deus em nossos corações, a voz do Senhor, os mandamentos de Deus para que nós caminhemos corretamente e cheguemos ao nosso destino. E aí não há frustração, amados. Não há frustração, não há tristeza, porque nós estamos cumprindo aquilo que é agradável a Deus, e o que é agradável a Deus é perfeito. É perfeito. Não deve certamente descuidar o trabalho espiritual, mas fazê-lo de modo mais interior, mais teologal, ou seja, mais dependente de Deus, da ação do Espírito Santo. Em vez de tomar como alvo diretamente um defeito ou uma virtude, alcançará maior proveito, tomando como meta a contínua dependência do Mestre interior e passando ao ato depois de ter ouvido sua voz íntima e silenciosa. Enfim, trata-se de agir em todas as coisas adaptando-se ao movimento interior da graça, à inspiração do Espírito Santo. Trata-se de ceder e confiar o andamento da própria vida interior à direção do Divino Paráclito. Amados, muitas vezes nós temos os nossos propósitos, né? Eu volto a isso.
as nossas boas intenções. E às vezes nós queremos cumprir aquilo ali porque aquilo ali vai nos ajudar a viver bem. Nós sabemos que temos aqueles defeitos e queremos combatê-los. E como eu já disse, talvez isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Claro, Deus não quer que nós andemos no erro, nós também não queremos andar no erro, ótimo. Mas isso não basta. É muito mais frutuoso para nós colocarmos a nossa intenção no abandono de Deus, no abandono a Deus, do que no abandono a nós mesmos para que consigamos cumprir os nossos propósitos. O que eu quero dizer com isso? Vale muito mais, amados, nós fazemos como a Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, do que, Senhor, eu vou me esforçar para isso, eu vou me esforçar para aquilo. Porque primeiro, como nós já vimos, nós não conseguimos sozinhos. Não vamos dar conta, é impossível. Não tem como dar conta sozinho. Nós podemos dar 2 passos ali, mas daí nós vamos cair, regredir, andar para trás. Não dá certo. Vale muito mais aquilo que nós fazemos lá no Flores da Eucaristia, por exemplo, que é a nossa intenção de estar diante do Senhor Jesus Cristo na capela e entregar as nossas vidas. Consagrar a nossa vida a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, ou a nossa própria oração da manhã. A oração da manhã, amados, tem que ser isso que a meditação falou hoje. Não vale nada a meditação da palavra, não vale nada as palavras que nós rezamos aqui, se nós não entregarmos as nossas vidas, os nossos corações ao Espírito Santo. É aquilo que ficou muito corriqueiro entre nós, os católicos, é você acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Às vezes é banal, às vezes é uma frase muito simples, vira até um jargão, uma coisa até mesmo de chacota, mas é verdade, amado. Nós precisamos entregar as nossas vidas ao Espírito Santo e de pouco em pouco. Se nós temos a intenção, por exemplo, eu tenho que entrar no serviço, vamos supor, 7 horas da manhã. Converse com o Espírito Santo, diga: Espírito Santo de Deus, eu tenho essas tarefas aqui para fazer. Eu consagro essas tarefas ao Senhor, porque eu não sei exatamente como eu terei de fazer, ou até eu sei como eu devo fazer cada passo, mas eu preciso da sua graça. Por favor, vai me dando, Espírito Santo, inspirações, vai me dando sinais, vai me encaminhando para que eu faça tudo de acordo com a vossa vontade, porque eu sei que serei bem sucedido de acordo com a vossa vontade, se assim for. A mesma coisa com o nosso interior. Senhor, hoje eu não quero pecar esse pecado, eu não quero cometer esse pecado que tem me afligido há tempo. Me ajuda, Senhor. Eu tenho até esse bom propósito aqui. Eu quero fazer esse jejum, eu quero fazer esse ato de penitência, mas eu consagro ao Senhor. Me inspire, Senhor. Amados, eu tenho certeza, se você fizer esse exercício hoje, o Senhor vai te dar alguma inspiração. Basta que nós entendamos. E as inspirações, muitas vezes, são muito naturais. Elas vêm na nossa mente como uma ideia, sabe? Como uma imaginação, uma certeza, essa é a palavra, uma convicção interior. Elas vêm como uma convicção interior. Muitas vezes nós não vamos escutar assim a palavra de Deus certinho nos nossos ouvidos. Pode acontecer também. Mas às vezes ela virá como uma convicção. Não, é isso que eu tenho que fazer. Eu creio que é isso. Então está nas mãos do Senhor. Ou às vezes vai ser um irmão, uma irmã que vai vir te falar: por que você não faz assim? Aí você fala: nossa, foi isso que eu pedi a Deus e agora o fulano veio e me falou essa palavra. Dá certo mesmo se eu fizer assim? Vocês entendem? O Espírito Santo não é só um amuleto. O Espírito Santo, de maneira nenhuma, é um amuleto, na verdade. Ele não é só um auxiliar. Ele é aquele que pode nos governar a sermos melhores, a sermos perfeitos, porque ele realiza tudo com perfeição. Muito melhor do que nós, que somos imperfeitos. Então, assim como a Virgem Maria se entregou à ação do Espírito Santo, que fez o menino ser concebido no seu ventre, assim como a Virgem Maria se submeteu à vontade de Deus pela ação do Espírito Santo, ouvindo a palavra, a voz de Deus, nós também façamos. Essa é a verdadeira intenção da nossa oração da manhã. Eu preciso ser convencido disso, eu espero que você também seja convencido disso. Se nós rezamos a oração da manhã neste canal, é para isso, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida ativa, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas. Eu tenho certeza, amados, mais do que realizar melhor as nossas atividades, muitos problemas são solucionados dessa forma. Tantas angústias que nós temos, tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós não vemos esperança, que nós não sabemos como sair daquilo. Consagre ao Espírito Santo. E se estiver difícil, peça a ajuda da Virgem Maria. Ela fez isso com perfeição.
e trouxe o menino Deus para o mundo. Ela fez isso com perfeição. Peçamos à Virgem Maria. Essa oração de hoje teria que ser a primeira da nossa oração da manhã. Lá no primeiro dia que nós fizemos a oração da manhã, tinha que ser essa. Mas o Senhor nos ensina hoje a consagrarmos a nossa vida ao Espírito Santo e nos ensina que isso é estritamente necessário para a nossa caminhada de fé. Eu peço perdão se ficou corrido a reflexão de hoje, mas eu creio que o Espírito Santo irá nos convencer disso que nós temos que fazer na oração da manhã. Consagrar as nossas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, a voz, a palavra de Deus, pela intercessão, pelas mãos da Virgem Maria. E assim a nossa vida caminha com maior segurança, com maior felicidade e livres tantas vezes de frustrações, tristezas e até mesmo com muitos problemas sendo solucionados, eu tenho certeza. Façamos o teste hoje, consagremos hoje o nosso dia, a nossa vida, cada passo, cada pequeno passo. Tente se lembrar disso, cada pequeno passo, cada pequena atividade, entregue ao Senhor. Só diga: Senhor, eu consagro isso ao Senhor, que o Senhor me inspire, por favor. Se puder fazer um instantezinho de silêncio, faça, para que aquela convicção venha, para que a ação do Espírito Santo haja na sua vida. E assim nós caminhamos com Deus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.